Depois dessas coisas, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja se você consegue induzi-lo a mostrar o segredo de sua grande força, como poderemos dominá-lo, para que o amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Ô, irmãos, crente pode ter inveja, irmãos? 13 quilos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. E respondeu: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro, ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então os líderes dos filisteus trouxeram a ela 7 tiras de couro úmidas, e Dalila o amarrou com elas. E tendo homens escondidos no quarto, ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. E ele arrebentou as tiras como se fosse um fio de estopa que chega perto do fogo. E assim não se descobriu de onde vinha a sua força. Dalila disse a Sansão: você me fez de boba, mentiu para mim. Agora conte-me, por favor, como você pode ser amarrado. E ele disse: se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco como qualquer outro homem. Dalila então o amarrou com cordas novas. Por que ele não vai embora, né, irmãos? Mas a gente vai ver isso daqui a pouco. Ele está curtindo, observa que ele está gostando dessa conversinha, né? Depois, tendo homens escondidos no quarto, ela chamou Sansão: os filisteus estão atacando. Ele arrebentou as cordas de seus braços como se fossem uma linha. E Dalila disse a Sansão: até agora você fez de bobo e mentiu para mim. Diga-me como pode ser amarrado. Ele respondeu: se tecer num pano os 7 tranços da minha cabeça e prender com uma lançadeira, ficarei fraco como qualquer outro homem. Assim, quando ele dormia, teceu as 7 tranças da sua cabeça num pano, prendeu com a lançadeira e chamou: Sansão, os filisteus estão vindo. Ele despertou do sono e arrancou a lançadeira e o tear junto com os fios do tear. E ela lhe disse: como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Agora pegou pesado, né, irmãos? Agora pegou pesado. É a terceira vez que você me faz de boba e não contou o segredo da sua força. Importunando o tempo todo, ela o esgotava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Lembra aquele versículo lá de Provérbios, né? A mulher rixosa como goteira em dia de chuva. Por isso ele contou o segredo: jamais se passou navalha na minha cabeça. Sou nazireu desde o ventre. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, minha força se afastaria de mim, e eu ficaria fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado o segredo, enviou mensagem aos líderes dos filisteus: subam esta vez, pois ele me contou o segredo. E voltaram a ele levando a prata, fazendo dormir no seu colo. No seu colo. Chamou um homem para cortar as 7 tranças de cabelo. Barbeiro maldito, né, irmãos? Olha. E assim começou a subjugar, e a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos, o levaram para Gaza, prenderam-no com algemas de bronze e puseram a gerar o moinho na prisão. Enquanto isso, o cabelo da sua cabeça voltou a crescer. Os filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a Dagon. Festejaram e comemoraram: o nosso Deus entregou Sansão em nossas mãos. E o povo viu e louvou Dagon. O nosso Deus entregou o nosso inimigo, devastador da nossa terra, que multiplicava os nossos mortos. Com o coração cheio de alegria, eles gritavam: tragam-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão e os divertia, porque o colocaram entre colunas e zombavam dele. E ele disse ao jovem que o guiava pela mão: ponha-me onde eu possa palpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo. Líderes dos filisteus estavam presentes. No alto da galeria, cerca de 3.000 homens e mulheres se divertiam com Sansão. E Sansão fez uma oração: soberano Senhor, lembra-te de mim. Te suplico, dá-me forças mais uma vez, e faz com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus olhos. Então Sansão forçou as colunas centrais,
sobre as quais o templo se firmava. Apoiou-se nelas, e com a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, e bradou que eu morra com os meus inimigos. Então ele empurrou as colunas com força, e o templo desabou. Sobre todos, e sobre todo o povo, na sua morte, no dia em que ele morreu, morreram mais homens do que em toda a sua vida. E foram os seus irmãos e a sua família buscá-lo, e o sepultaram em Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão liderou Israel durante 20 anos. É ou não é um drama, irmãos? Podia ser uma novela mexicana, né? Aquela paixão arrebatadora. Na verdade, eu gosto muito da história de Sansão. Gosto muito das histórias dos juízes. Porque o livro de Juízes, ele se aproxima muito da nossa realidade. É uma realidade mais cruel, mais dura, né? Tem mais a ver com a gente, né? Às vezes as mensagens nas igrejas, na escola bíblica, nos cultos, às vezes, não todas as vezes, mas às vezes parecem que propõem para a gente um mundo meio paralelo, né? Um mundo que não existe, um mundo surreal. Mas o livro de Juízes é um livro mais real, de fome, de luta, de trabalho, de conflitos, de batalhas, de guerra, mais ou menos como a gente vive a vida sempre, né? Como diz o pastor Tim Maia, né? Enquanto um chora, o outro ri. Não é assim que diz a canção? Se o mundo todo me pudesse ouvir, eu teria tanto para contar. É isso, basicamente a vida é assim, tem um rindo e tem um chorando. Não há fase da vida em que o sofrimento se vai. E o livro de Juízes, nesse ponto, é muito seco. Ele mostra exatamente isso. Agora, o livro de Juízes também tem uma outra característica. É um livro que mostra uma realidade de Israel muito distante do Criador. Muito distante. E o homem, a criatura, longe do Criador, é lógico que não vai dar bem, né? Vai dar ruim, vai dar errado, vai dar problema. Quanto mais longe do Criador o homem está, mais extrapola na sua vida os efeitos da queda. A violência, a traição, a maldade, a morte, a agressividade, a inveja, o ódio, o rancor, a malícia, o mal, que o Novo Testamento vai chamar de frutos da carne. Mas esses são os resultados da queda. Nós mesmos somos cristãos, quantas vezes nos pegamos com inveja, com raiva, com tristeza, né, com vontade de matar um, né, do nosso coração. E a gente tem que se lembrar que conheceu o Senhor, que não deveria pensar assim. Mas isso é da natureza humana. O livro de Juízes é muito realista. E por ser muito realista, ele retrata muito bem a natureza humana. Eu não vou contar todas as histórias. Hoje eu vou me ater nem a história toda de Sansão, que a história de Sansão é maior um pouco, né? Ela é cheia de feitos heróicos, de conquistas e batalhas épicas. Ele enfrentou um pelotão filisteu com milhares de soldados usando um osso, a queixada de um burro. Pegou um osso ali, um esqueleto ali no chão, partiu para dentro. Meu irmão, Sansão não era fácil não. Larga a pedra e vem na mão, era o lema de Sansão. Ele não era fácil, ele era forte. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus dava a ele uma força incrível. E dizia isso várias vezes, que o Espírito de Deus se apoderava dele. Então eu pergunto a você, você que está nos assistindo, você que está aqui, a Bíblia diz várias vezes que o Espírito de Deus se apoderava de Sansão e ele ficava muito forte e ele era imbatível na batalha. Se você fosse Dalila e Sansão te contasse que a força dele vem da trança, vem da cabeça, vem dos seus músculos, você acreditaria? Porque a Bíblia vai dizer o tempo todo que a força de Sansão vinha do Espírito de Deus. O que ele fez no cabelo, de não cortar, tem a ver com a aliança que ele tinha feito, o pacto. Desde criança ele fez um pacto de que ele seria dedicado, consagrado ao Senhor. E ele tinha uma missão. A missão dele era essa mesmo, de enfrentar os filisteus. Deus o vocacionou para aquilo, nessa história específica. Desde criança ele foi levantado por Deus para ser um guerreiro, para ser lutador, para ele ter enfrentamento. E o poder que ele tinha vinha de Deus. Aquele cabelo ali era apenas um símbolo, né, um símbolo exterior de algo que
Deus tinha feito por dentro. Mas a força não era dele. A força era de Deus. E isso serve para todos nós, irmãos. Muitos de nós temos habilidades que recebemos de Deus. Uns para pregar, outros para ensinar, outros para cantar. Uns receberam habilidades na sua vida profissional. Vejam o Toquinho, por exemplo, o nosso amigo aqui, quantas habilidades ele tem, quantas coisas ele mexe, que ele fala, a gente nem entende o que ele está falando. Eletrônica, mecânica, elétrica. Isso não é uma coisa normal. Se fosse uma coisa normal, todo mundo saberia fazer. Ele tem uma habilidade. Outros têm habilidade para cozinhar, outros têm habilidade para escrever, outros têm habilidade para música, outros têm habilidade para arte, para engenharia, para arquitetura, para psicologia, e a Bíblia vai nos mostrar que todas essas habilidades vêm de Deus, vem do Criador, o Criador é que coloca nas pessoas. No caso dos cristãos que servem a Deus nas suas comunidades, além das habilidades naturais, eles recebem também habilidades sobrenaturais. O camarada sabe tocar, toca bem, mas quando ele toca, o Espírito de Deus parece que o abençoa e aquilo recebe um tempero a mais, uma habilidade além, que é o que nós chamamos na Bíblia de dom. Outros já são professores, ensinam muito bem, mas quando estão ensinando, parece que Deus lhe dá uma capacidade nova. Quando eles ensinam, parece que tudo fica claro para a gente. Nossa, eu nunca tinha pensado dessa forma. Outros quando pregam, outros quando evangelizam, o Hélio está aqui, ele trabalha num seminário com foco missionário. Tem muitos alunos ali estudando para a missão, mas nem todos, mesmo se esforçando, estudando, têm a mesma habilidade. Tem gente que quando olha assim, a pessoa já dá uma quebrada. Tem até umas histórias que as pessoas contam em alguns registros antigos sobre Moody. Você já deve ter lido sobre isso, que o Moody, quando ele passava assim, que ele olhava a pessoa assim, fixamente, a pessoa dava uma balançada. São pessoas que Deus escolhe. A Bíblia vai nos mostrar isso, que Deus escolhe essas pessoas e dá a elas habilidades especiais. E tudo isso é dado, compartilhado, distribuído para que Deus seja glorificado. Amém, irmãos? Você crê nisso? Então tudo que você tem, seja natural ou seja espiritual, seja profissional, seja vocacional, é dado para que Deus seja glorificado. Para que Deus seja dignificado, para que Ele seja lembrado. Puxa, como eu faria isso sozinho? Veja uma medicina, por exemplo. O cara pode estudar muito, e precisa, mas há aqueles que têm uma habilidade diferente, Eles olham para o diagnóstico, eles olham além, eles olham para você. Eu conheci um cara que ele olhava assim, cara, eu acho que eu já sei o que você tem. Como? Tinha uma habilidade diferente, sobrenatural, fora do comum. E a Bíblia vai nos ensinar, e nós somos cristãos e cremos na palavra de Deus, que todas essas habilidades vêm de Deus, vêm do Senhor, para glorificá-lo. E quando isso é usado na obra de Deus, no serviço ao Senhor, mais ainda. Aí que Deus tem que ser glorificado mesmo. Aí que ele tem que ser exaltado. Declara, você é um cara muito legal, mas você não faria nada se Deus não te qualificasse. O Wellington, você trabalha muito, coordena bem, mas você não conseguiria se Deus não te qualificasse. Fulano, você canta muito, toca muito, Toquinho, você é bom, mas você não faria se Deus não te glorificasse. E nesse ponto, nós ficamos em paz, porque sabemos que não vem de nós, vem do Senhor, irmãos. Aleluia. Isso nos dá paz. Nos dá, assim, uma tranquilidade, porque, puxa, que bom que vem do Senhor. Então, isso me coloca sempre em segundo lugar. Lembre-se, que eu já falei várias vezes, nunca sobre nós, é sempre sobre Deus. Entretanto, todavia, contudo, Sansão nos representa, irmão? Sansão nos representa. Ele representa a humanidade. E apesar de sabermos disso tudo, de vez em quando a gente acha que tudo deu certo por nossa causa. Mesmo sabendo que não vem de nós. Chega ali para o marido e fala assim, marido, hoje eu preguei para caraca, preguei muito. Você é bom, eu sou bom. Você é bom, eu sou bom. Sansão puro, irmão? Sansão total. Não é sobre Sansão, nem sobre Dalila. Um serve ao Senhor e o outro não. Dos dois lados, a humanidade é a mesma. Um tem na sua fragilidade emocional o desejo de ser reconhecido. Sansão queria reconhecimento público. Ele não queria ser conhecido só como um bracinho forte, um rostinho bonito. Ele queria ser reconhecido como um intelectual. Um camarada que fazia enigmas, que era inteligente,
que sabia jogar, sabia também, né, envolver as pessoas nas suas colocações. E Dalila queria o que, irmãos? Ela queria dinheiro, riqueza, glória, honra. Quase não parece com a gente, né, irmãos? Qualquer semelhança, como diz o filme, é mera coincidência. Né? Um quer reconhecimento, quer glória, quer honra, quer poder, e o outro quer dinheiro. E assim o ser humano se encontra. Né? A humanidade se encontra. Sansão foi um herói da fé. E ele não foi um herói da fé porque a gente acha que foi. Ele foi um herói da fé porque a Bíblia diz que ele foi. Lá em Romanos, lá na frente. Romano ou Hebreus, né? Desculpa, Hebreus. O Hélio me olhando aqui com a cara de reprovação. Entendi, captei a vossa mensagem. Lá em Hebreus, a Bíblia diz que Sansão foi um homem para o qual o mundo não estava pronto. De tão à frente que ele era. Um herói da fé. Mas o fato de ter sido um herói da fé não tira dele essa humanidade. Olha, irmãos, eu vou te falar. Quando eu leio esses textos, mesmo que a minha vida seja bem difícil, eu fico muito feliz. Porque a gente acaba se tendo empatia com esses personagens, que são muito mais poderosos do que nós, foram muito mais usados por Deus do que nós somos, numa proporção muito maior, mas tem as mesmas fraquezas, tem as mesmas dificuldades. Isso me lembra um outro texto lá de Tiago, agora você entendeu, que diz que Elias, o maior dos profetas, era homem como nós, sujeito às mesmas paixões. E o texto fala, ele fez o céu parar, travou a chuva. O cara não era mole não, mas também teve medo, também teve vontade de morrer, também perdeu a esperança pela vida, também demonstrou certa vaidade, né? Eu sou o único que te ama, Senhor. Não tem maior vaidade do que essa. E Sansão demonstra que ele tem essa fragilidade. E ele gostava, irmãos, era de propor enigmas. Vamos lembrar um pouquinho da trajetória dele sem tocar no assunto, né? Só lembrando para a gente dizer que não tocou nos pontos. Para quem nunca leu a história, vai que entre nós há alguém que nunca tenha conhecido a história de Sansão, né? De repente tem, né? Eu sempre pergunto para os alunos, né? Essa história existe mesmo ou eu inventei ela agora, na Bíblia? A Bíblia diz que ele despedaçou um leão. Irmãos, olha, irmãos. Ele partiu para a briga na mão com o leão e ganhou do leão. Venceu um leão. Matou 30 homens de uma vez só. Né? Provocou um incêndio com raposas. Uma coisa bem assim. Parece até Missão Impossível, né? Não parece aquelas cenas... Imagina as raposas correndo. Incendiando tudo. Foi um camarada assim, marcado por vingança, por genocídio. Com a queixada de burro, ele matou 1000 filisteus de uma vez só, arrancou a porta de uma cidade com as mãos. Olha, ele era brabo. Sansão era brabo. Vocês não viram os caras comemorando aqui? Muitos de nós morreram por causa dele. Vocês viram o texto? Nosso devastador. Cara, ele era aterrorizante, mas emocionalmente era fraco. Incrível, né? Como é que pode? Só glorifica mais a Deus. Está na cara, diante de nós, que ele só fez o que fez por causa do Senhor. E essa talvez seja a grande vaidade. Né? Tem um filme que eu gosto muito, se você nunca viu, eu recomendo que você veja um dia, O Advogado do Diabo, com o Al Pacino e o Ken Reeves, o John Wick. Se o diabo soubesse que é o John Wick, não tinha se metido com ele. Só os entendedores entenderão. E tem a frase do filme que ele repete toda hora, né? A vaidade é o meu pecado favorito, ele diz. A vaidade é o meu pecado favorito. Todo mundo deveria ver. Porque a vaidade é isso mesmo, ela mexe com o homem. Sansão teve tanta experiência que ele se sentia acima de todos. Acima do bem e do mal, intocável, imbatível. E ele fraquejou exatamente quando se encontrou com uma outra pessoa que também tinha fraqueza no seu caráter. O encontro de dois fracos, aparentemente fortes. Um forte porque era musculoso e guerreiro,
outra forte porque era uma mulher independente, né? Respeitada ali pelos filisteus, bem localizada. Alguns autores se dividem, uns acham que ela era realmente uma prostituta, outros acham que ela era uma prostituta de luxo, outros acham que ela era uma mulher comum, mas seja como for, ela só aparece na história para dar essa derrubada em Sansão, e a Bíblia diz que esse homem tão poderoso se apaixonou por ela. Se apaixonou por ela, né, irmãos? Adoro romance. Adoro história de amor. Se apaixonou, acabou, né, irmãos? Acabou-se que era doce. A Bíblia mostra que esse foi o início da sua tragédia. Na verdade, Sansão era mais narcisista do que propriamente um homem apaixonado. Ele amava mesmo era a si mesmo, a sua força, o seu poder, a sua inteligência, e caiu na sedução do seu próprio sentimento. Queria ler com vocês esse texto aqui, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 5, falando da natureza humana. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais. Marca aí que essa é uma característica do Sansão. Desobediente aos pais. Aproveita para dar uma exortada nele aí, Priscila. Mostra aí, ó. Esfrega a Bíblia assim, aqui, ó, está escrito aqui. Que é o que meu pai fazia comigo. Ai, meu Deus, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Aí marca essa aí, que você também é a cara de Sansão. Mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. É Sansão puro. Aquela coisa da aliança, né? Tranças, dedicação, nazirado e tal, mas o coração dele, né, irmãos? Enganoso é o coração do homem, diz o texto. Quem o conhecerá? Deus é que sabe, né, irmãos? Estamos aqui cantando, levantando as nossas mãos, ensinando a Bíblia, dando aula no seminário, pregando, mas Deus é que conhece o nosso coração, né? Quem pode esconder? Aqui olhando aqui eu só vejo rostos bonitos, belíssimos. Todo mundo arrumado. Vocês também me olham assim, que cara legal. Mentira. Deus é que conhece o coração. Deus conhece o interior. Deus vai dizer isso para Samuel lá na frente. Séculos depois, Samuel, você vê o exterior. Mas o Senhor não vê como vê o homem, o Senhor vê o interior. O Salmo 139, séculos e séculos depois, vai falar sobre isso. Para onde fugirei da tua face? Para onde me esconderei do Altíssimo? Se eu subir ao céu, lá estás. Se eu descer ao mais profundo abismo, lá estás também. Antes que a palavra saia da minha boca, o Senhor a conhece. Se eu tomar as asas da alva, adoro essa parte. Ou habitar nas profundezas do mar, até ali a tua mão me encontrará. Cara, não tem para onde correr. Mas o ser humano, na sua arrogância, tem uma música linda do Prisma, Dona Cátia, que é exatamente sobre esse texto. Se eu tomar as asas da alva, habitar nas profundezas do mar, até ali a tua mão me susterá, tua destra. Linda, linda. Agora você vê, quando o homem está vaidoso, quando o ser humano está vaidoso, ele não percebe, ou ele finge que não percebe, ou ele fica cego mesmo, não vê. Esquece. Até Sansão, que é um camarada que é consagrado a Deus desde o seu nascimento, e olha que o nascimento de Sansão é top, é high plus, desde o antes do nascimento, que os pais dele tiveram um encontro com Deus ao vivo. Deus falou com eles. Não foi? Deus falou com os pais dele, falou, vai nascer um aí guerreiro, parente,
Vai ser com tudo. E como saberemos que isso é verdade? Aí a figura que falou com os pais deles, eles fizeram um sacrifício ao Senhor, a figura subiu no fogo. Meu irmão, eu se fosse ele, estava correndo até agora, desesperadamente. Uma cena aterrorizante. E mesmo assim, mesmo com essa intervenção divina, com as promessas, com a profecia, com o poder, com a força, com as marcas, que mesmo assim ele continua sendo homem. Por quê, irmãos? Porque entre nós só Deus será glorificado. Aleluia. Seremos sempre humanos, irmãos. O único que venceu é Jesus, a quem nós adoramos. Amém, irmãos? Aleluia. Foi o único que foi um homem vencedor. Bendito. Obediente até a morte, que não falhou em nada, aprovado. O resto, bota tudo num saco só. Quantos de nós, nas diversas denominações, se vangloriam dos seus dons, das suas habilidades, da sua história, da sua trajetória, da quantidade de igrejas que abriu, das pessoas que evangelizou, né? Isso não significa nada, absolutamente nada, porque no dia que Sansão desprezou a sua aliança, no dia que ele trocou a aliança que ele tinha com Deus pela sua vaidade, a força foi embora na hora. Sem mim, diria Jesus, nada podeis fazer. E isso ele experimentou na pele, né, irmãos? Há um contraste muito grande entre o mestre e o discípulo, entre o Senhor e aquele que o segue. A obra não é nossa, a obra é de Deus, irmãos. A ação é de Deus, a igreja é de Deus, a missão é tudo de Deus, não é nada nosso. Nada, absolutamente nada nos pertence. Nós apenas contribuímos, cooperamos com a obra de Deus. Isso é para ficar muito claro. A história de Sansão registrada está para nós aqui para ficar muito claro que Deus é que faz a sua obra. Então nós devemos servi-lo de todo o coração, de toda a nossa fé. Agora vamos falar de Dalila. Dalila não é fácil, irmão. Dalila botou Sansão na palma da mão. Quantos guerreiros tentaram matá-lo? Quantos soldados tentaram enfrentá-lo? Ninguém conseguiu. Mas Dalila transformou Sansão num gatinho, né, irmãos? Ficou devagar, né? O que Dalila queria? Quem ela era? Onde ela mora? Do que se alimenta? Como se reproduz? Esses temas nós não sabemos, porque não é sobre ela a história. Também não é sobre ele, é sobre Deus. Mas você vê, né? Como diria aquele apresentador que nos deixou, agora você vê. Não é? Olha só, não precisou de muita coisa. Já falamos aqui de tantas histórias, né, irmãos? Faraó, o maior imperador do mundo, todos o temiam. Ele teve um sonho com espigas de milho e perdeu o sono, ficou apavorado. Nabucodonosor, o maior conquistador do mundo, teve um sonho, ficou desestabilizado. Naamã, o maior soldado, guerreiro tal, pegou lepra, acabou o guerreiro. Miriam, com pandeiro na mão e tudo, vou te quebrar, Moisés. Pegou lepra, acabou a barra. O ser humano é como pó, irmãos. É como nada diante de Deus. É como a flor da erva, como dizem os textos. Que de manhã é bonita, de tarde ela já murcha, não tem força. É tudo vaidade, é tudo arrogância. Né? É tudo aquela coisa do ser humano, criatura se achando criador. Basta uma situação, uma pequena mexida na peça do tabuleiro e o ser humano desmonta. Olha só, Sansão, tão poderoso, tão incrível, se apaixonou e essa paixão foi a sua ruína. Porque Dalila, ela demonstra que não tem caráter, ela demonstra que está disposta a tudo, e é muito ambiciosa. Então o que a gente vê nessa história? Que Sansão está sendo manipulado de um lado e Dalila está sendo manipulada de outro. Os dois manipulados a serviço do sistema, a serviço dos filisteus, a serviço do mundo. Irmãos, quem não serve ao Senhor, quem não nasceu de novo, quem não teve o seu coração reconciliado com Deus, está sendo manipulado o tempo todo. Está por cima hoje, amanhã pode não estar mais. Está mandando hoje, amanhã não manda mais. Está na frente hoje, amanhã não. Está com saúde agora, a saúde vai embora em 10 minutos, em questão de segundos.
Vou voltar para Niterói ali com o Hélio. Se o Senhor quiser, irmãos, um carro que atravesse sobre nós, a nossa história se encerra. Se Deus não guardar, irmãos, como diz o texto que você bem conhece, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou no outro salmo que diz, se não fosse o Senhor, olha, diga Israel, se não fosse o Senhor, nós estávamos perdidos. Ainda bem que o Senhor está conosco, irmãos. Aleluia. Que Deus de Jacó é o nosso refúgio. Porque quando nós não temos essa consciência, somos manipulados de um lado e de outro. Somos manipulados pelo sistema, pelos homens, pelo inimigo, pelo nosso coração, pelo diabo, pela igreja, pela religião. Todo mundo manipula a gente por causa da vaidade. Então o que nós temos que fazer? A cada encontro como esse, pedindo ao Senhor, Senhor, está aqui o meu coração enganoso. Sopra o teu Espírito sobre o meu coração. Me dá clareza, me dá consciência. Me dá consciência de quem eu sou, do que eu posso, do que eu faço. Olha, um dia Dalila estava lá pensando, como é que eu vou pagar meu cartão de crédito? Como é que eu vou pagar as minhas contas? Meu aluguel está vencendo. Eu estou com dificuldade, não é que a sorte bateu na porta dela. Sansão chega apaixonado. E os filisteus disseram, nós vamos te dar muito dinheiro se você descobrir para nós de onde vem a força desse homem. Nós já sabemos, nós estamos vendo o texto. De onde vem a força dele, irmãos? De onde vem? Do Senhor. Não é essa a resposta que ele deveria ter dado para ela? De onde vem a sua força, Sansão? Eu diria assim, Dalila, você nunca vai conseguir tirar essa força de mim, porque na verdade eu não tenho força nenhuma. A força vem de Deus. Como diz Efésios 6:1, fortalecei-vos em quem, irmãos? No Senhor e na força do seu poder. A força é de Deus. Eu vejo esses caras na internet falando, profetizando, proclamando, estendendo a mão, bate aqui, bate lá, tal. Como se tivesse poder. Jesus fala para Pilatos, nenhum poder você teria se do alto não te fosse dado. Você não tem nada, você não é ninguém, Pilatos. Mas se o meu reino fosse desse mundo, eu fazia assim, ó. E não sobrava nada. E essa é a consciência que o homem tem que ter. Mas Jesus não bate em Pilatos. Não transforma ele num gatinho. Não humilha ele. Por quê, irmãos? Porque Jesus é manso e humilde de coração. E é por isso que ele também não nos destrói. E também não nos consome como estamos errados. Quando estamos errados. Como é que diz o Salmo? Um Salmo belíssimo, né? O Senhor não nos paga. O Senhor não nos julga de acordo com os nossos pecados. Não é assim que diz o Salmo? Se fizesse, nós estávamos perdidos. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Ainda bem que a sua misericórdia se estende. E é o que ele está fazendo com Sansão. Mas a sorte bateu na porta de Dalila. Olha que Sansão vinha bem, irmãos. Ele vinha que vinha, né? A cada sequência, a cada história, a cada luta, a cada guerra, a cada batalha, ele superando e vencendo, mas aí a vaidade dele foi aumentando e chega no ponto que todos nós chegamos. Qual é o ponto? É achar que o poder é nosso mesmo. Aí quando chega nesse ponto, Deus fala assim, agora não. Agora você errou. Toca a campainha e acaba. E aí Sansão foi envolvido. O que normalmente se pensa de um homem que se apaixona por uma mulher como Dalila, vamos considerar que ela realmente seja prostituta, como a maioria dos autores acredita. Já que ele é muito forte, né? Ele é muito poderoso. Por que ele cede? Ele cede porque ele está apaixonado. Porque ele está fragilizado. Tem um outro cara na Bíblia, um dia eu vou falar sobre ele aqui, que se chamava Aitofel. Você já leu sobre Aitofel? Mas tem nome de remédio, né? Toma Aitofel. Que passa? Que passa? Aitofel era um conselheiro real. A Bíblia diz que ele era tão sábio, que quando ele falava, todos diziam assim, é Deus que está falando. Ele era conhecido como um homem que quando falava era a voz de Deus. E isso aconteceu tantas vezes, tanto que um dia ele acreditou o quê, irmãos? Que era Deus. E aí, o que Deus fez com ele? Confundiu Aitofel, deu um nó nele, deu um conselho do rei que a história saiu ao contrário. Deus deixou ele assim, burro, ficou burro, perdeu a noção. Ficou assim, nonsense. Ele ficou tão mal com aquilo, ele ficou tão arrasado,
com o choque de realidade divino, que a Bíblia diz que ele se matou. E por que ele se matou? Não porque não deu certo. Porque se a gente fosse se matar cada vez que uma coisa não dava certo, meu irmão, não tinha mais nada, né? Não tinha mais ninguém. Ele se matou porque ele realmente acreditava que era Deus. E aí Deus expôs a vergonha dele, ficou humilhado. Eu falei que ia contar essa história um dia, acabei contando agora, né? Mas um dia eu te conto ela com mais detalhes. É o caso de Sansão. Ele realmente se acha esperto, inteligente, forte. Mas nós não temos o direito de falar mal dele. Eu já vi muitas mensagens, vários pastores falando mal de Sansão, chamando ele de palhaço. Sansão é um palhaço no picadeiro, falando que ele era palhaço, que ele era idiota. Nós não podemos falar mal dele não, sabe por quê, irmãos? Porque somos nós aqui no texto. Ele nos representa. Nós temos que olhar para ele e isso deve encher o nosso coração de temor. Se fosse eu cairia no mesmo engodo, do mesmo jeito, com a mesma arrogância. Não quebrei nada, já estou me achando forte. Imagina o cara que era fortíssimo, né? Poderosíssimo. O problema de Sansão não era a luxúria, porque também há aqueles pregadores que vão dizer, né, que Sansão tem um problema moral, né, que ele se envolvia com as... Não, irmãos, aquilo ali era uma coisa da cultura mesmo. O problema dele não era a luxúria, o problema dele era a vaidade. Ele era vulnerável emocionalmente. Ele queria alguém que o escutasse, que o respeitasse, que os filisteus não davam a mínima para ele. Tanto que ele se casa, é traído, larga a mulher, é um rolo, é um drama, ele nunca é feliz. Se ele estivesse aqui entre nós, ele diria, eu só quero ser feliz e andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Ele não conseguia felicidade. Não conseguia porque ele queria ser respeitado e os filisteus o desprezavam. Ele queria ser reconhecido, ele não era reconhecido. Os pais dele o exortavam porque ele quebrava as regras da lei toda hora. Então os pais também estavam ali toda hora. Então ele não tinha respeito de lugar nenhum. E mesmo sendo um grande herói, porque ele é um herói. Ele não era fácil, ele era muito forte, muito poderoso. Mas ele não queria isso, ele queria outra coisa, era a vaidade do coração. Pensem no Éden. Deus andava no Éden. Deus andava no Éden, falava com o homem, tinha tudo, irmão. Pensa numa fruta que você gosta. Tinha. Aquela que você não come há muito tempo. Carambola, cupuaçu, melão, mamão, abacate, o que você quiser. Fora as que a gente nunca ouviu falar. Seja lá o que for, é óbvio que você sabe uma ilustração. O Éden era perfeito. A Bíblia diz que era perfeito. Mas o ser humano queria mais. Parece até um City do Guerra nas Estrelas. Eu quero mais, eu quero power, eu quero poder, eu quero a cadeira de Deus. Aí o diabo vai lá, a velha serpente, como diz Apocalipse. Ao dia que você comer aquele fruto ali, você vai ser igual a ele. Aí os olhos brilharam, eu quero Deus. Olha, é arrogância humana diante da grandeza divina. Sansão tinha tudo. Mesmo que ninguém o amasse, irmãos. Mesmo que ninguém o respeitasse. Mesmo que ninguém o considerasse, ele tinha a aprovação do Senhor. Aí eu pergunto a você, se nós temos a aprovação do Senhor, do que mais nós precisamos? Teoricamente, nada. Mas isso não nos satisfaz. Não é verdade? Quantas coisas boas nós fizemos, quantas mensagens, quantas músicas, quantas pregações, quantas aulas, quantos atos de bondade nós fizemos e nos sentimos abençoados. Vem uma pessoa e fala mal, você se sente arrasado. Uma, 1000 elogios. Uma pessoa fala mal, você acabou. Eu não sirvo para nada, nada certo, Deus não me ama, Deus não me quer, Deus não me ajuda. Hã? O ministério acabou. O ministério acabou. Prega 200 anos, muita gente abençoada, e quando você não prega nada, eu sou um derrotado. É a vaidade humana. Quando vem esse sentimento, o que brota no nosso coração? A vaidade. Assim, eu não admito a crítica, não admito que ninguém goste, não admito. Isso mostra quem nós somos. Mas a aprovação de Deus deveria ser suficiente. O que importa se somos poucos? Só seremos aprovados se somos muitos? Não, irmãos. O que importa é que quando nos reunimos, Deus está entre nós. Aleluia. E isso deveria ser suficiente para alegrar o nosso coração. Isso deveria ser, mas não é. Porque o nosso coração é assim mesmo. Igual ao de Sansão. Sansão nos representa. Dalila domina. E ela é egoísta.
Então ela manipula ele. E nós somos assim também, manipuladores. Ela então manipula, o conduz à derrota, igual um cordeirinho indo para o matadouro, né? E é uma cena muito esquisita, né, irmãos? Concorda? Estava lendo aqui com vocês e estava rindo junto com vocês, né? Olha que coisa estranha. Dalila queria saber como Sansão poderia ser amarrado. 7 tiras de couro úmidas, ele disse. Depois, cordas que nunca teriam sido usadas, ele disse. Depois, costurar num pano as 7 tranças. Olha só, um joguinho, né? Eu perguntei aqui na hora, por que ele não vai embora, gente? Não está vendo que a mulher está traindo ele? A mulher vai acabar com ele. Ela quer saber o segredo para quê? Para acabar com ele. Você quase que grita para a Bíblia, né? Sai, Sansão, sai daí. Igual quando você vai ver um filme, né? Você está vendo um cara vindo, sai, corre, ele vai te matar. Ele não está te ouvindo, meu. Vai matar mesmo, não tem solução. Sansão está ali deitado. Mas por que ele faz isso? Porque ele é muito seguro. Se ele tivesse medo, ele vazava, né? Ele é muito seguro, é muito tranquilo. Tanto que diz o texto que quando ele perde a força, o que ele pensa? Me levantarei novamente, né? E pegarei um por um, né? Só que ele não sabia que Deus havia deixado. Aí ele se deu mal. Mas ele é sempre seguro. Essa é a vaidade dele. Ele é muito seguro. Não tem aquela planta que tem lá no seu jardim? Comigo ninguém pode. Essa planta, ela não pode vir o mata-chuva, o vento, daqui a pouco ela aparece assim. Comigo ninguém pode. Então ele fingia que colaborava com ela. Ele está sempre jogando. E muitos irmãos, às vezes, caem na vaidade do seu coração e tudo vira um jogo. A escola bíblica vira um jogo, a pregação, a música, as relações, o casamento, a família, os amigos. Vai jogando com todo mundo, manipulando os sentimentos, usando a seu próprio favor. Por quê? Vai se sentindo Deus. Quantas mensagens eu já trouxe aqui, irmão, falando disso? O homem achando que é Deus. É a queda que coloca esse sentimento no coração. Quais são os pontos fortes e fracos de Sansão? Ele é corajoso, ele é forte, ele é batalhador, mas ele é vaidoso e imaturo. Então Dalila dá um nó nele, não é verdade? E quais são os pontos fortes e fracos de Dalila? Ela é afetiva, ela é persuasiva, mas ela é orgulhosa e ela quer dinheiro, irmão. Ela quer prata. Ela deve ter pego aquela prata lá e dá aquela gargalhada de bruxa. É tudo meu, é tudo. A prata ganha esse símbolo, né? A prata está sempre envolvida na traição, já perceberam? Moeda de prata, o brilho, né? O brilho da prata que seduz os olhos do homem, a cobiça, né? Que atrai. É só simbólico, mas puxa, essa Dalila também, nossa, ela também se deixou levar, também foi usada, também foi manipulada e ela insistiu demais até que ele cedeu. Ela insistiu tanto que diz a Bíblia que ele queria morrer. Cara, o negócio foi brabo, né? Foi uma pressão que ela botou, ele queria morrer. E aí ele era muito apaixonado, muito vaidoso, muito seguro de si. Ele foi e contou para ela. E é nesse momento que ele conta que o Senhor o deixa. Agora preste atenção nessa passagem. Ela é importante para nós. Porque muitos vão dizer agora que nesse momento o Espírito de Deus o abandonou. Você realmente acha que o Senhor o abandonou, irmão? O que você acha? Pense. Think, como diria a letra franca. Think. Pense nisso agora. Quer dizer que Deus só está conosco quando temos glória? Quando temos força? Quando temos poder? Quando temos unção? O que nós acabamos de citar aqui no Salmo 139? Nas asas da alva, nas profundezas do mar. No alto da montanha, no mais profundo abismo. Na luz incessante, nas trevas. Essa é a vantagem de servir a um Deus amoroso. Aconteça o que acontecer, Ele jamais nos abandona, irmãos. Ele nunca nos desampara. Não confunda desamparo
com abandono ou correção com ausência. Deus nunca está ausente. Nesse momento, Sansão está levando de Deus uma correção e um choque de realidade para saber que ele se acha bom, mas ele só é o que é por causa de Deus. Já que ele revelou a origem do seu pacto, crendo que isso não significaria nada, porque quando ele diz isso, o que diz o texto? Abre a sua Bíblia e acompanhe comigo. Você que não fechou a sua Bíblia, você que continua lendo, você que continua presente, você que ainda está acordado na hora da mensagem. Vamos lá para o versículo número 19. Fazendo dormir no seu colo é bem significativo, né, irmãos? Concordam? Está entregue, né? Dormiu no colo. Fazendo dormir no seu colo, chamou um homem para cortar a sua estampa. Barbeiro maldito, traidor. Barbeiro traidor, né? E assim começou a subjugar. E a sua força o deixou. Olha. A sua força o deixou. Mas a força o deixou não porque o cabelo foi cortado, mas é porque ele abriu mão da sua própria aliança. Veja o que o texto diz em seguida. Versículo 20. Chamou Sansão, os filisteus estão atacando. E ele acordou do sono e pensou. Ele não disse. A gente sabe que ele pensou porque a Bíblia estava revelando. Ele pensou, sairei como antes e me livrarei. Significa o que, irmãos? Que ele confiava mais em quê? No próprio taco ou em Deus? O que você acha? Em que ele confiava mais? Na sua própria habilidade ou no Senhor? Na sua própria experiência ou no Senhor? Na sua própria força ou no Senhor? Ele confiava nele mesmo, né, irmãos? É o que eu vou dizer para o Elton, não vou preparar nada, não vou estudar nada, não vou ler, se dane, eu vou chegar lá e vou arrebentar. Porque eu prego há 30 anos, que eu faço, aconteça, então não quero nem saber. Chega na hora eu me viro. Aí significa o quê? Que Deus já está de lado. E já que Deus está de lado, né, mas então o nosso Deus, que é humilde e manso de coração, o que ele diz? Já que você não precisa de mim, estou me retirando. Não é isso? Ele é humilde. Já que você não precisa de mim, resolve agora sozinho que eu quero ver. E Deus se retira. Não quer dizer que Deus vai embora. Ok? Porque se Deus fosse embora, irmão, nós estávamos perdidos. Ainda bem que Deus nunca foi embora. E enviou seu Filho para nos salvar. Amém, irmãos? Se Deus fosse embora, ele estava perdido. Deus não vai embora, Deus deixa ele sozinho. Você quer ficar sozinho? Muito bem. Então fica à vontade. E quando ele acorda, ele abriu mão do seu pacto, né? Ele rasgou o pacto, né? Rasgou a aliança, rasgou o que ele tinha. E aí ele não conseguiu, porque agora, como ele disse várias vezes para Dalila, sou como um homem qualquer. Agora é. Agora é. O que não sabe, e a gente também nunca sabe, porque a gente é arrogante, todos nós somos Sansão, o que ele não sabe é que para além dele há um plano, nunca é sobre nós, irmãos, é sobre Deus. Pode ser que essa comunidade aqui esteja aberta durante anos para que uma única pessoa entre por aquela porta e se encontre com o Senhor. E não aconteça mais nada. Ou uma única pessoa assista pela internet e se encontre com o Senhor. Porque, no final das contas, nunca é sobre nós, é sempre sobre Deus. Deus tem um plano, como diria o Vitorino Silva. Deus tem um plano para cada criatura. Essa aí é braba para cantar, irmão. Essa eu não me arrisco, não. Mas eu me lembro com carinho dessa canção. É isso. Deus tem um plano. Sansão não sabia, mas Deus sabe, porque essa situação aqui que Sansão cavou para ele mesmo, né? Nunca tire a responsabilidade de Sansão, porque ele cavou essa situação. Só que o plano de Deus, como o Jorge nos ensinou, nunca será frustrado. Amém, irmãos? É isso que Jó nos ensina. No livro de Jó ele diz, bem sei que tudo pode, Senhor. E que os teus planos jamais serão frustrados. Estou errando ou não errando? Mesmo que a gente faça tudo ao contrário aqui na verdade graça, o que Deus planejou para este lugar se cumprirá. Amém, irmão? Amém. Mesmo que a gente erre, mesmo que a gente falhe, mesmo que a gente mude as decisões, porque o que importa é o que Deus está fazendo. Aleluia. Então, na verdade, a gente tem que andar alinhado com Deus. Porque com a gente ou sem a gente,
Deus fará cumprir a sua vontade. A gente é que não anda alinhado com ele. Então Sansão desalinhou. Você pensa que Deus falou assim, gente, olha lá. Imagina Deus sentado assim na mesa com milhares e milhares de anjos. Aí eu, e ela, Sansão? E aquele plano que eu tinha feito para os filisteus deu ruim. Ó, irmãos, é porque a gente não conhece o Senhor, não lê a sua palavra. Com Sansão ou sem Sansão, essa marra dos filisteus vai acabar agora, irmãos. Porque Deus já havia dito que tinha que resolver aquela questão e vai resolver. E agora que Sansão está fraco, que Sansão está lanhado, que Sansão está furado, que Sansão está cego, agora é que Deus vai ser glorificado mesmo. Porque ele não tem mais força, ele não tem mais poder, ele não tem mais marra, ele não tem mais habilidade. Veja a oração que ele faz, ó Deus, não se esqueça de mim, lembre-se de mim. Ele não é ninguém, ele está humilhado, ele está no chão. E a Bíblia vai dizer o quê, irmãos? Que Deus habita no coração quebrantado e contrito. Nunca houve na vida de Sansão um poder tão grande como esse. Olha que ele já fez coisas muito grandes, mas nada supera o poder da humilhação que traz para nós a presença do Deus vivo. Aleluia. Não é o culto, não é a música, não é a nossa habilidade. São os corações quebrantados que permitem que o Deus de graça habite entre nós. E agora a gente vê um Sansão humilhado, massacrado, arrebentado. Mas nesse momento em que ele não é ninguém, está claro para todos nós, e também para os filisteus, que é a mão de Deus que está intervindo, amém, irmãos? Aleluia. O problema da gente confiar muito na própria força é que em alguns momentos a gente acha que fomos nós mesmos que fizemos. Fomos nós mesmos que resolvemos. Mas não é verdade. Foi o Senhor. A Bíblia diz que a força de Sansão o deixou, Deus o abandonou, mas ele não foi embora. Ele deixou Sansão sujeito à sua própria realidade. Vai comer o pão agora. Quem amassou esse pão, irmãos? Quem foi que amassou esse pão? Vai comer o pão que o diabo amassou? Vai comer o pão que o filisteu amassou? Vai comer o pão que Deus amassou. É melhor? O pão do diabo acho que é mais fácil. Enfrentar qualquer inimigo é mais fácil do que enfrentar o Senhor. Enfrentar o Senhor é a derrota certa. Não tem segundo round. Aí Deus o entrega e ele está entregue. E ele virou chacota, virou motivo de riso. Diz a Bíblia que os filisteus se divertiam com ele. Traz Sansão. Eu não sei nem o que acontece, o texto não diz. Mas eu tento imaginar os caras jogando coisas nele, né? Mexendo com ele, derrubando, humilhando e cantando e se divertindo. Pô, nosso maior inimigo, né? Nosso grande algoz foi derrotado. Os filisteus também estão cegos, né, irmãos? O inimigo deles não é Sansão. Quem é o inimigo dos filisteus, irmãos? Você entende? Esse é o problema da natureza humana. Ela é arrogante até o fim. O texto diz que eles oferecem sacrifícios a Dagon, e cantam para Dagon, e exaltam Dagon, viu? É arrogância humana. Mas o problema deles não é com Sansão, irmãos. Antes fosse. Porque se Sansão fosse o inimigo dele, estava resolvido o problema. Só que eles têm um inimigo maior. O vingador de Israel não é Sansão. O vingador de Israel é o Senhor. O nosso vingador é o Senhor, amém, irmãos? Amém. Ele é o nosso herói. Ele é quem nos socorre. Ele é que vem a nosso favor. E ele também é que nos humilha quando é necessário. Assim como o Pai, como é que diz o texto? Corrige o seu filho. Assim o Senhor corrige a todos aqueles que amam. Então Sansão agora tem uma coisa em sua vantagem. Deus o considera como filho. Deus tem por ele grande compaixão. Olha que loucura, né? Deixa ele ficar na furada, mas essa furada faz nascer um novo Sansão, né, irmãos? Um Sansão agora humilde, humilhado, que depende do Senhor. E quando ele ora, vem sobre ele uma força que ele nunca tinha recebido antes. Incrível como o texto é assertivo. Mas nós temos que nos perguntar nessa noite, já terminando aqui, será que conseguimos perceber quando estamos enfraquecendo? Porque a fraqueza de Sansão não é a perda da sua força. A perda da sua força é o clímax.
A fraqueza de Sansão vem da onde? Da sua vaidade, da sua arrogância, né, da sua tradição. Coisa simples, sabe? Não, minha mãe quando ora, não, eu vou lá orar que é minha mãe quando ora. Vem aqui, meu filho, você sabe que é sua mãe quando ora. São coisas simples, a gente não precisa virar Sansão para ficar arrogante, não. A gente realmente acha, não, Priscila tem uma coisa com Deus ali, lugar escondido, lugar secreto. Quando Priscila ora, né, Ana Maria tem um troço com Deus ali, que quando a gente fala, o Senhor Roberto manda aquelas mensagens, eu sinto até um arrepio. Que é Deus puro. Nós é que alimentamos, sabe? Nós é que retroalimentamos toda essa vaidade do nosso próprio coração. Mas será que a gente não percebe quando confia no próprio taco? Na própria força? Na própria habilidade? Na verdade, nós todos somos parecidos com Sansão. E a Bíblia é muito tranquila para dizer que Deus foi lá e o encontrou no tempo, o que mostra que Deus não o abandonou. Deus estava esperando esse momento, quando Sansão dissesse, Senhor, sem ti eu estou ferrado, não faço nada. E Deus falou assim, é verdade, agora eu vou te mostrar quem é que manda nessa parada. Os filisteus vão gemer. E ele geme, irmão. Ele geme por quê? Porque não se pode afrontar o Criador. E Deus então coloca tudo no seu devido lugar. É impressionante como a gente ainda vê o tempo todo, irmãos, líderes, pastores, crentes, no seminário, na aula, o pessoal igualando Deus ao diabo, igualando Jesus ao mal, o poder do mal, que tem que ter guerra, que tem que ter enfrentamento, que tem que ter batalha, que temos que nos preparar. Irmãos, quem pode vencer o nosso Deus? Tem uma música que a gente cantava na igreja há muitos anos atrás. Quem é Deus acima do Senhor? E quem é rocha como o nosso Deus? É força e proteção. Ele é a torre de libertação para quem confia no Senhor. Deus é imbatível, é imparável. Tanto que a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão. Não é o diabo que avança sobre nós, é o reino de Deus que avança sobre o inferno. Porta dentro, porta abaixo. Não porque a igreja seja ungida ou santa, mas porque o Senhor dos Exércitos está conosco. E essa é a nossa confiança. Então a história de Sansão e Dalila é um drama, irmãos. Um drama pelo qual nós passamos todos os dias. Que nos lembra o quê? Que se alimentarmos a vaidade, sucumbiremos. Mas se lembrarmos quão frágeis nós somos, Deus nos guardará, nos protegerá, nos cercará com a sua força, com o seu poder. Muitas igrejas, comunidades, lideranças prometem força, poder, unção dobrada, unção tripla, unção ao cubo, unção exponencial. Mas a Bíblia está dizendo o seguinte, você não tem nada, você tem o Senhor. Então você não precisa de nada. Quem tem o Senhor não precisa de nada, né, irmãos? Quem tem o Senhor não precisa de nada. E isso é importante, porque precisamos dizer isso uns para os outros o tempo todo. Dalila representa esses pontos que trazem para fora a nossa fragilidade. Todos nós somos Sansão. Todos nós encontramos Dalila em algum momento. E as fragilidades ficam expostas. Então a Bíblia conta essas histórias. Para quê? Para que nos momentos em que o nosso coração se envaideça, a gente acha que tem muita força, muito poder, a gente se lembre que se o Senhor não nos ajudar, nós não vamos para lugar nenhum. Não faremos nada. Mas se Ele nos ajudar, nós estamos do lado certo. E se Ele nos aprovar, nós não precisamos de mais nada. Amém, irmãos?